Meus irmãos, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo de número 17, irmãos. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 4. Nossa leitura vai ser a partir do versículo de número 17, irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17. Quem encontrou diz amém, irmãos. Nos diz assim, igreja, a santa e poderosa palavra do Senhor. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco acompanhados de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, uma vez mais nós oramos ao Senhor, pedindo, suplicando ao Senhor, meu Deus, o entendimento desta palavra que ora foi lida, Senhor. Meu Deus, nos ajude, Pai, a entender esse texto, as verdades que aqui estão escritas, Pai. Fala ao nosso coração, nos abençoe, nos edifique, Pai, por meio da Tua palavra. Nós estamos sedentos da Tua palavra, Pai. Traz, meu Deus do céu, alimento do céu para a nossa vida. Assim, meu Deus, nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Hoje, irmãos, muitas pessoas não vieram ao culto. Nós sabemos que por conta do desfile, né? Muitas pessoas tiveram que ir para levar filhos e participarem de uma forma direta ou indireta desse desfile do 7 de setembro, irmãos. Mas nós estamos aqui nesta noite para adorar o nosso Deus, para glorificar o Senhor. E nós cremos que Jesus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Quantos creem nisso, irmão? Levante a mão e dê glória a Deus. Senhoras e senhores, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o texto que ora foi lido, Mateus capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 25, trata-se do momento inicial do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele estava, irmãos, pelo menos inicialmente concentrado nas cercanias ali do mar da Galileia, uma localidade importantíssima. Jesus começa por ali o seu ministério público, e ele começa, irmãos, pregando o evangelho do reino. Ele começa chamando algumas pessoas para lhe seguir. Ele também começa, meus irmãos, curando muitos enfermos, muitas pessoas que estavam acometidas por enfermidades, e muito mais do que isso, ele também começa libertando, irmãos, vidas que eram oprimidas, escravizadas
pelo diabo, irmãos. E olhando para esse texto de Mateus capítulo 4, irmãos, do 17 ao 25, existem preciosas lições sobre a pessoa e obras de Jesus Cristo, que eu gostaria, irmãos, de forma sucinta, de compartilhar com a igreja nessa noite, irmãos. Eu gosto de pregar a igreja sobre Jesus Cristo. Esse é o tema central das Escrituras, esse é o tema de maior relevância na Bíblia Sagrada, é o tema sobre Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, indo para a primeira lição que nós aprendemos aqui sobre Jesus, nesses versículos que ora foram lidos. Qual é a primeira lição, igreja, que nós aprendemos nesta noite? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que Jesus começa o seu ministério pregando aquilo que as pessoas precisam ouvir, não aquilo que elas querem ouvir. Repetindo, irmãos, Jesus Cristo começa o seu ministério público pregando aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não aquilo que elas queriam, que elas desejavam ouvir. Veja que lição maravilhosa, irmãos. Jesus começa o seu ministério pregando aquilo que o ser humano necessitava ouvir. Ele começa o seu ministério compartilhando uma mensagem urgente com as pessoas. Ele não estava preocupado, meus irmãos, em pregar algo que viesse a agradar quem estava lhe ouvindo, mas ele estava preocupado, irmãos, em trazer uma palavra que fosse de encontro à necessidade de cada ser humano. Amém, irmãos? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 4, irmãos, versículo de número 17. Olha que palavra maravilhosa. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí por diante, Jesus começou a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, irmão, que a mensagem inicial de Jesus não fala sobre a ausência de problemas neste mundo. A mensagem inicial de Jesus, irmão, não fala sobre positivismo, ou sobre materialismo, ou sobre prosperidade material, ou algo do gênero. Não! A mensagem inicial de Jesus Cristo é uma mensagem que tem por tema arrependimento. Em última análise, pastor, o que é que significa arrependimento? Em última análise, irmãos, de forma bem sintetizada, significa mudança de vida, mudança de comportamento. Jesus começa o seu ministério, irmãos, pregando uma mensagem sobre mudança de comportamento, sobre mudança de vida. Ele poderia fazer, irmão Daniel, como os coaches de hoje, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, que diz que é só bênção, que diz que é só vitória, que nada mais vai dar errado, que tudo vai dar certo. Não, irmãos, a mensagem de Jesus Cristo em seu ministério inicial foi sobre arrependimento. Ele estava chamando, ele estava conclamando, ele estava convocando todas as pessoas para quê? Para que se arrependessem dos seus pecados, para que mudassem de vida e se voltassem para Deus. Jesus Cristo, irmãos, não estava tão preocupado com os aplausos dos homens. Jesus Cristo não estava preocupado com a aceitação dos homens. Ele estava preocupado, irmãos, em levar os homens ao arrependimento. E por quê, pastor? Porque se os homens não se arrependerem, eles não podem ser perdoados por Deus. E se não forem perdoados por Deus, não podem ser salvos por Deus.
O perdão, irmão, só se faz presente na vida de um homem se ele verdadeiramente se arrepender da sua vida pecaminosa, se ele verdadeiramente abandonar o pecado e se voltar para Deus. Irmãos, isso é uma verdade tão presente nas Escrituras. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19, está escrito assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Todos nós, irmãos, eu e você, você e eu, temos que nos arrepender dos nossos pecados. E temos que nos arrepender dos nossos pecados todo santo dia. Por quê, pastor? Porque todo dia que nós estamos nesse plano existencial, nessa terra, nós pecamos, irmãos. Pecamos por pensamentos, pecamos por atitudes, pecamos por palavras, pecamos por sentimentos. É por isso que todo dia, irmãos, eu e você, você e eu, temos que nos humilhar diante de Jesus e reconhecer que somos pecadores e buscar a sua presença. E se assim nós fizermos, irmãos, aleluia, Ele é poderoso para nos perdoar, Ele é poderoso para nos restaurar, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Você sabe o que está escrito, irmãos, em 1 João capítulo 1, versículo 9? Está escrito assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você sabe o que está escrito em Provérbios 28, 13? Está escrito assim, igreja, ó, que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, em primeiro lugar, irmão, nós aprendemos aqui que Jesus começa o seu ministério pregando não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. Talvez você veio aqui neste lugar nessa noite pensando: eu vou na congregação do Espaço Nobre, porque eu tenho certeza que é isso que eu vou ouvir. Irmão, eu não quero frustrar os teus planos, nem quero te entristecer, mas você veio aqui nesta noite não para ouvir aquilo que você quer ouvir, mas para ouvir aquilo que Jesus quer falar com você. Aleluia! Só os que acreditam nisso, irmão, levante a mão. Se louve, adore, glorifique, exalte ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Irmãos, Jesus Cristo não passa pano em pecado de ninguém, irmão. Jesus Cristo não empurra para debaixo do tapete pecado de seu ninguém. Jesus Cristo não faz vistas grossas para o pecado de seu ninguém. Ele denuncia o pecado, Ele confronta o pecado. E por que, pastor, Ele faz isso? Para te perdoar, para nos restaurar, para que a gente não vá para o inferno, mas para que a gente vá para o céu. Se tem alguém, irmãos, que sabe o que você precisa ouvir, é Jesus Cristo. Se tem alguém que conhece os desejos da tua alma, as ânsias da tua alma, este alguém é Jesus Cristo. E o que Ele quer fazer em primeiro lugar é te salvar, é transformar a tua vida, a tua história. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos arrepender, irmãos, dos nossos pecados. E arrependimento não é remorso. Diga assim: arrependimento não é remorso. Remorso, meu irmão, o camarada faz hoje, ele peca hoje, daqui uma semana ele até se entristece porque fez, porque praticou o pecado, mas com uma semana ele torna a fazer tudo de novo. O arrependimento é diferente, irmão. O arrependimento, você peca aqui, você se entristece por causa do pecado e você toma uma decisão: qual? Nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou por este caminho.
Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão, para falar aquilo que você precisa ouvir, para falar aquilo que você necessita ouvir. Tem muitas igrejas dentro dessa cidade, irmãos, e cada uma apresenta um evangelho, irmãos, diferente. Um evangelho que muitas das vezes, irmãos, está sendo pregado de forma enviesada, em que estão tirando o Senhor Jesus do centro e colocando homens, pecadores, criaturas. Irmãos, o evangelho não é sobre mim nem sobre você. O evangelho não é sobre nós. O evangelho é sobre uma pessoa bendita, santa e divina, que é todo poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E Ele te trouxe aqui na noite deste dia para te dizer: filho, se arrependa da tua vida pecaminosa, se volte para mim, para que eu te restaure, para que eu te perdoe, para que eu te dê um novo começo. Só aqueles que acreditam que Jesus pode dar um novo começo, levante a mão mais alto que você puder e dê glória a Deus. Primeira lição, irmão, sobre Jesus que a gente aprende. Olha que lição maravilhosa, irmão. À luz do texto sagrado, que Jesus começa o seu ministério não pregando aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que elas precisam ouvir. Irmãos, está cada vez mais escasso de ouvirmos o verdadeiro evangelho. Hoje é só levante a mão que lá vai a vitória. Irmão, é sério isso? Será que é só vitória? É sério isso? Agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Isso não faz parte, irmãos, daquilo que Jesus Cristo deixou claramente nos evangelhos, onde Ele falou por diversas vezes: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Ele diz por meio do apóstolo Paulo: todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Evangelho, irmão, não é viver numa redoma de vidro, não, intocável. Não, eu sou ungido, ninguém pode me fazer mal, ninguém pode me tocar. Não tem esse negócio, irmão. Enquanto eu e você estivermos aqui, a gente vai passar por luta, por dificuldade, por guerra, por tribulação, mas tem algo que consola o nosso coração. O que é, pastor? Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Segunda lição, que a gente aprende sobre Jesus nesse texto. Vamos lá, em segundo lugar, irmão, Jesus transforma aqueles que decidem segui-lo. Olha que lição maravilhosa. Diga assim: Jesus transforma aqueles que decidem segui-lo. Irmão, olhe para cá. Quem decide seguir a Jesus Cristo? Claro que essa decisão é pela graça, irmãos. Quem decide pela graça seguir a Jesus, irmãos, ele não é mais o mesmo homem. Ele não é mais a mesma mulher. Pastor, mas eu continuo do mesmo jeito. Na pornografia, na fornicação, no adultério, na mentira, na vergonhiça. Então você está seguindo, irmão, a religião ou algo do gênero. Mas quem segue a Jesus Cristo, irmão, quem teve um encontro legítimo, real, verdadeiro com Ele, não é mais o mesmo homem, irmão. Não é mais a mesma mulher. Olha o que está escrito, meus amados irmãos. Olha, Mateus capítulo 4, irmão, do versículo 18 até o versículo 19. Olha que texto maravilhoso. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores
de homens. Olhe para cá, observe, irmão. Observe que o texto diz que Jesus estava caminhando à beira-mar. E ele vê dois irmãos, Pedro e André, pescando. Ele para e ele chama estes homens para segui-lo. E ele diz o seguinte: olha, venham até mim. Venham até mim. Não é venham até Hebron, não é venham até outra qualquer instituição, não. É venham a Cristo. Ele diz: venham até mim e eu vos farei pescadores de homens. Se vocês vierem até mim, em outras palavras, eu vou transformar a vida de vocês. Se vocês vierem até mim, eu vou fazer de você um novo homem. Se você vier até mim, eu vou fazer de você uma nova mulher. Se você vier até mim, você não vai permanecer do mesmo jeito, da mesma forma. Irmão, quem segue, quem decide seguir a Jesus, não é mais o mesmo homem, é uma nova criatura. Irmãos, nem eu mais me conheço, irmão. Aliás, eu me conheço agora, porque antigamente eu não me conhecia. Depois que eu entreguei a vida para Jesus Cristo, agora sim eu me conheço. Agora eu sei que eu sou um pecador, que eu sou carente, necessitado da misericórdia dele, e que eu dependo dele todo santo dia da minha vida. Irmão, preste atenção numa coisa: quem decide, quem toma essa decisão, que eu costumo dizer que é a decisão mais importante que o homem pode tomar. A decisão mais importante que o homem pode tomar não é de se casar, não. Essa é a segunda. A decisão mais importante que o homem pode tomar não é de comprar a casa própria, não. Não é de ter uma conta bancária. Não é de cortar o cabelo curto ou deixar o cabelo longo, não, irmãos. A decisão mais importante, aleluia, que o homem pode tomar é de seguir a Jesus Cristo. E se ele se arrepender dos seus pecados e crer de todo o coração na pessoa e obra de Jesus Cristo, tem uma coisa, meu irmão, tem uma coisa, minha irmã, nunca mais será o mesmo. Irmão, olhe para o texto sagrado, olhe para o Novo Testamento. Homens e mulheres que encontraram-se com Jesus, aliás, que Jesus os encontrou. Irmãos, eles foram profundamente transformados por Deus. Irmão Cláudio, não eram mais as mesmas pessoas. E esse é o poder do Evangelho, irmãos. O Evangelho, ele tem o poder de transformar homens e mulheres em novas criaturas. O que eu estou pegando, irmãos, é uma mensagem de poder. Não é um discurso filosófico, cheio de conceitos humanos. Mas é o Evangelho que é poderoso, irmão, para salvar, para transformar qualquer pessoa. Todo mundo conhece a história de Saulo de Tarso. Em Atos dos Apóstolos capítulo 9, em Atos dos Apóstolos capítulo 22, em Atos dos Apóstolos capítulo 26, os 3 capítulos tratam da conversão de Saulo de Tarso. E quem era esse homem, irmãos? Era um perseguidor da igreja, era um inimigo declarado da fé cristã. E a Bíblia diz em Atos 9, irmãos, que um dia ele se dirige ao sinédrio da época, que era a suprema corte religiosa, e pede, irmãos, armas diplomáticas. Para quê? Para ir até Damasco, a capital da Síria, para que caso encontrasse em Damasco alguém que pertencesse ao caminho, ou seja, fosse seguidor de Jesus, os conduzisse preso a Jerusalém. Irmãos, ele era um homem truculento, era um homem violento, era um homem que perseguia a igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se dirigiu a Damasco. Mas por volta do meio-dia, irmãos, uma luz que excedeu a luz do sol brilhou sobre ele, ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A Bíblia diz que ele pergunta a Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Ele diz: levanta-te e entra-te na cidade, porque lá te será dito o que convém fazer. Preste atenção, antes desse homem ter um encontro com Jesus, ele era um inimigo declarado da fé, ele era um perseguidor da igreja, era um homem extremamente violento. Depois que ele teve o encontro com Jesus, a sua vida não foi mais a mesma, de tal forma, irmão, que ele pergunta para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça a partir de agora? Se você que está aqui nessa noite tomar esta decisão de seguir a Jesus, eu te prometo uma coisa consubstanciada na Bíblia, que você não será mais o mesmo, irmão. Porque Ele vai te transformar. Ele é poderoso para te transformar, irmão. Ele é poderoso para mudar a tua vida e a tua história. Você pode até dizer assim: não, pau que nasce torto nunca se endireita. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus entra na vida de alguém, aquilo que é torto se endireita, porque Ele tem poder para transformar, para libertar, para curar, para dar um novo começo. Quem acredita nisso, irmão, levante a mão e adore aquele que é poderoso para transformar. Irmão, ele disse para Pedro: olha, tu não vai ser mais pescador de peixe não, tu vai ser pescador de homens. Eu vou te usar para coisa maior, para coisa melhor. Eu tenho um propósito na tua vida gigantesco, um propósito glorioso. Olhe para cá. Enquanto Pedro era pescador, preste atenção, de peixe, ele tirava algo que estava vivo para a morte. Sim ou não? Mas agora que Jesus ia fazer dele pescador de homens, ele ia tirar aquilo que estava morto. Enquanto ele era pescador de peixe, irmão, ele tirava aquilo que estava vivo para a morte. Mas depois que Jesus transformasse ele num pregador, num pescador de homens, de almas, de vidas, ele ia tirar aquilo que estava morto para trazer vida, para ter vida, irmãos. E somente Jesus pode fazer isso na minha vida e na sua também. Creia, se entregue a Cristo, tome essa decisão de vir até Ele, porque eu creio que Ele é poderoso para te transformar, para mudar a sua vida. Terceira lição, irmãos, que a gente aprende sobre Jesus nesse texto. Meu irmão, isso aqui é para dar glória a Deus plantando bananeira. Olha que lição maravilhosa, irmão. Em terceiro lugar, olha a terceira lição que a gente aprende sobre Jesus. Jesus exige, diga assim, Jesus exige uma resposta imediata quando nos chama. Olha que lição, irmãos. Jesus exige, Ele requer que nós, eu e você, você e eu, Ele exige que a gente dê uma resposta imediata quando Ele nos chama. Para Jesus, preste atenção numa coisa, para Jesus não tem esse negócio assim não, ó, amanhã. Tem uma turma que gosta, né, do amanhã. No mês que vem, na semana que vem. Não, eu vou visitar um pouco mais. Quando eu me sentir melhor, eu vou. Meu irmão, para Jesus não existe isso não. Para Jesus ninguém fica em cima do muro não, irmão. Ou você vem, ou você não vem. Ou você quer, ou você não quer. Olha o que está escrito no texto, irmãos, que lição maravilhosa. Mateus capítulo 4, irmãos, versículo de número 20, está escrito assim, ó: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Jesus está passando na beira da praia, vê Pedro e André lá pescando.
e diz assim: venham até mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro poderia ter dito assim, Pedro e André: não, Jesus, deixa a gente terminar a pescaria. Não, Jesus, deixa para a próxima semana. Não, Jesus, da próxima vez que o Senhor passar, eu vou. Não, Jesus, agora não, eu não estou me sentindo tão bem, eu não estou confortável, eu não quero agora não, eu não quero esse tipo de compromisso comigo não. Irmãos, eles não fizeram isso. Quando Jesus chamou eles, a Bíblia diz, não é o que eu tirei da minha cabeça não, irmão, está escrito que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: está na hora de tomar essa decisão. A gente fica adiando, irmãos, a gente fica prolongando. Irmãos, preste atenção numa coisa: se tem alguém entre nós que ainda não tomou essa decisão, Jesus te trouxe aqui na noite deste dia para que você tome esta decisão, para que você não fique adiando mais. Não, pastor, mês que vem. Não, pastor, semana que vem. Não, próximo ano. Acaba com isso, irmão. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando agora. Venha para Cristo para que Ele transforme a sua vida. Você sabe, irmão, que com Jesus Cristo não tem esse negócio não. Ele diz que quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Espalha. Eu me lembro que quando eu entreguei a vida para Jesus Cristo, irmãos, foi na primeira vez que eu fui no culto. Não foi no terceiro culto, não foi no quarto, não foi no quinto. Não foi nada disso, foi no primeiro. Cheguei e fiquei lá no final, todo indiferente, mas fiquei lá no final. E a irmã pregando, ela fez o apelo. Meu irmão, como diz o cearense, eu não contei pipoca. Quando a graça invadiu meu coração, a minha esposa veio primeiro, depois veio eu, irmão. E antes da gente chegar naquele culto, eu ainda tinha dito assim a ela: não invente desse negócio de ser crente, porque eu quero curtir um bocado. Aí Jesus ouviu lá do céu e disse: como é que é, meu amigo? É hoje que eu te pego, é hoje que eu te agarro, é hoje que eu transformo a tua vida. Só os que acreditam nesta palavra, irmão, levante a mão e adore, 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 adore. A gente tem essa mania, irmão, de ficar, não, mês que vem. A gente já, Jesus já está falando com a gente há tanto tempo, irmão. E a gente fica nessa indecisão: eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Você tem que vir, irmão. Aleluia. Porque o que Jesus tem para fazer na sua vida é algo grandioso, é algo poderoso e não pode, irmãos, passar. É como disse um amigo meu: oportunidade é um cavalo selado, irmão. Se monta e vai embora. Então Jesus exige, irmão, uma resposta nossa. E uma resposta, né, imediata. Por que a gente fica com o negócio? Não, amanhã, mês que vem. A gente não sabe nem se está vivo, irmão, amanhã. Sim ou não? A gente não sabe nem se está vivo. A gente não sabe nem se amanhece a segunda-feira vivo. Aí a gente fica, porque não sei o que, não, o mês que vem, não. Meu irmão, aproveita a oportunidade. Jesus está te chamando. Corre para os braços do Senhor. Experimenta, vivencia aquilo que Ele tem para a sua vida. Quarta lição, irmão, para a gente caminhar para o fim, que ainda tem a ceia. Em quarto lugar, irmãos, Jesus nos chama no meio das nossas rotinas. Diga assim: Jesus nos chama no meio das nossas rotinas. Irmãos, Jesus chama a gente, irmãos, em lugares que a gente até fica assim impactado. Jesus nos convoca, irmão, em lugares que a gente fica assim até, né, um pouco assim abismados. Porque, irmãos, para Jesus não tem esse lugar de ser só dentro da igreja. Só aqui dentro. Não! É em qualquer lugar. É na fila do ônibus.
ônibus, é no banco, é no trabalho, seja onde for, irmão, a voz dele é poderosa para chamar você pelo nome aonde você estiver. Olha o que o texto diz, irmãos, versículo 21 e versículo 22. Irmão, esse texto aqui é maravilhoso. Olha o que está no versículo 21 e 22. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Olha o que é que eles estavam fazendo. Que estavam no barco acompanhados de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, seu pai o seguiram. Olha onde foi que Jesus chamou eles. Diga assim: no meio do trabalho. Estavam trabalhando, irmão, estavam consertando as redes, e o Zebedeu estava lá, mais eles, o pai deles. Aí Jesus passa, irmãos, naquele momento de atividade intensa, de rotina intensa, olha para ele e diz: vem, me segue. E eles deixam, irmãos, e seguem a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não se surpreenda se você começar a ouvir o chamado de Jesus lá no teu trabalho. Aleluia. Não se surpreenda se você começar a ouvir o chamado de Jesus lá na tua escola. Não se surpreenda se você começar a ouvir o chamado de Jesus dentro do supermercado. Não se surpreenda se você começar a ouvir o chamado de Jesus na fila do ônibus. Não se surpreenda quando a voz de Jesus te chamar nos lugares mais impróprios que você pode imaginar. Meu irmão, Jesus já falou comigo, eu tomando banho. Tomando banho aqui, e aquela voz eu fiquei assim, dentro do banheiro. Eu digo: não é Jesus que está falando comigo. Às vezes é dentro do ônibus, às vezes é na fila. Irmãos, o lugar está aqui, o Daniel que trabalha comigo há uma porrada de anos, não sei nem quantos anos é. Mas aqui a gente trabalha junto, irmão. E o lugar que Deus mais fala com a gente, não é, Daniel, não é no trabalho? É no trabalho, irmão. A gente está ali no meio da rotina, trabalhando, infestando renda, cortando pano. Aí a gente começa a ouvir Jesus falar através da vida um do outro. Aleluia, glória a Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus vai te chamar. Oh, aleluia. Jesus vai te chamar. Levante a mão. Ei, Jesus vai te chamar, irmão. Jesus vai te chamar. E tu vai entender Ele te chamando. Irmão, tem hora que Jesus chama a gente que a gente confunde a voz dele com de outra pessoa. É, pastor, é. Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 3, não confundia a voz do Senhor com a voz do sacerdote Eli? Quando o Senhor falava, ele pensava que era o sacerdote que estava chamando. Porque a voz do Senhor, irmão, não é aquela voz, meu... A gente pensa não, irmão. Às vezes é a voz de um irmão que está do teu lado. Às vezes é a voz do teu cônjuge. Às vezes é a voz de um companheiro, de um colega, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido. Jesus está falando por meio destas pessoas para te chamar para a presença dEle. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está te chamando, irmão. Quinto lugar, irmãos, para a gente caminhar por fim. A quinta lição sobre Jesus é a exposição do texto, irmão. Em quinto lugar, Jesus está preocupado com o ser humano de forma completa. Diga assim: Jesus está preocupado com o ser humano de forma completa. Não é de forma incompleta. Porque tem gente que acha que Jesus só se preocupa com a nossa vida espiritual. É óbvio, é a mais importante. Jesus se preocupa com a nossa alma. Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós sejamos transformados e passemos a eternidade com Ele. Mas não significa que é só o espiritual. Ele também se importa com o material, com o físico. Olha o que está escrito, irmãos, no texto. Mateus capítulo 4, irmão, versículo 23. Olha o que o texto diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ele ensinava e pregava, preocupando-se com a situação espiritual. Mas não era só isso. Olha o restante do versículo. Diz assim,
e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É por isso, irmão, que a gente faz a oração aqui pelos enfermos. Porque Jesus Cristo não está preocupado tão somente com a tua vida espiritual, mas com a tua vida física também. Quantos creem aqui que Jesus é poderoso para curar a tua enfermidade? Irmãos, o texto está dizendo no verso 23, na parte B, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A pergunta é: tem alguma doença que Jesus não possa curar? Tem algum problema de saúde física que Jesus não tenha poder para curar? Irmãos, a resposta é não. Não existe doença, não existe enfermidade que o Jesus que eu prego não possa curar. E sabe por quê, irmão? Porque Ele se preocupa com o nosso bem-estar físico. Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando uma enfermidade, um problema de saúde, ou um problema no casamento, ou um problema financeiro, ou em alguma área da sua vida. Ele se preocupa, Ele não está indiferente para com a tua situação, e Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer exatamente isso, que Ele se preocupa com cada um de nós. É por isso, irmãos, que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está cuidando de tu, irmão. Viu, irmão? Jesus está cuidando de ti. Por que você está duvidando disso? Por que você ainda não acredita nisso? Você só chegou até aqui porque Ele está permitindo que você chegue. Você só tem saúde porque Ele está te dando saúde. Você só tem uma casa para morar porque Ele está concedendo isso. Ei, irmão, até o oxigênio que a gente está respirando é providência de Jesus. Irmão, problema todo mundo tem. Se eu perguntar aqui quem que tem problema, levante a mão. Eu levanto as duas mãos e depois os pés, depois que eu sentar. Porque nós temos um bocado de problema, irmão. Mas eu não perco o sono por causa dos problemas, não, irmão. Eu olho para minha esposa, a digníssima ali, e digo assim: irmã Catiana, vamos dormir? Amanhã a gente resolve. Porque, irmão Lúcio, tem alguém cuidando da gente. Essa semana eu passei a semana todinha andando com aquela mulher encurvada, né? De Lucas capítulo 13. Fui me abaixar lá na empresa para pegar um saco, irmão. Lá mesmo fiquei. Foi precisar minha esposa me pegar lá no trabalho. E eu todo duro, não vim na terça, não vim na quinta por causa da coluna doendo. Mas Jesus em nenhum momento me desamparou, irmão. Está aqui, a coluna está zerada, irmão. Só não vou fazer estripulir, irmão Cláudio. Mas a coluna está zerada, irmão. E sabe por quê? Porque Jesus é poderoso para curar. Jesus cuida de cada um de nós. Ele se preocupa comigo e com você. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Saia daqui com esta certeza que Ele não perdeu as rédeas da minha vida e nem da sua. Levante a mão, porque eu vou profetizar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ele vai suprir todas as tuas necessidades.